Fala pessoal, tudo bem? Caroline Sangerotti aqui, trazendo mais uma aula completa para você, sem cortes. Olha só, vamos hoje fazer esse cabelo aqui, onde eu vou trazer informações importantes para você ter um cabelo mais harmônico e mais encaixado. Então nós vamos trabalhar aqui as divisões e as seções na parte do topo, tá? Vamos trabalhar a lateral aqui também com a tesoura para ter o encaixe com a parte superior e vamos fazer um taperzinho na finalização desse cabelo, tá? Espero que vocês gostem, deixa seu like, seu comentário e vamos lá acompanhar esse corte. Bom, eu já analisei esse cabelo, sempre gosto de analisar o cabelo e eu visualizei que ele tem um caimento natural totalmente para esse lado, tá? Então, esse lado aqui eu trouxe para vocês visualizar que é uma divisão natural dele, tá? Então, o cabelo dele tem esse caimento natural. E quando o cliente chega com o cabelo com uma divisão já natural, eu vou ter que trabalhar as linhas no topo para ter esse encaixe e um caimento do outro lado melhor, tá bom? Então, eu vou trabalhar as linhas e as técnicas em cima do caimento natural dele. Vamos lá? Pessoal, uma dica bem bacana, eu gosto, dependendo do corte que eu vou fazer, se o cliente chega com um produto ou com o cabelo sem lavar, eu gosto de lavar esse cabelo primeiro, seco e depois eu executo o corte, que é totalmente diferente, tá? Tanto máquina quanto tesoura. Então o cabelo dele está um pouquinho pesado e eu quero conhecer ele um pouco melhor, então eu vou lavar esse cabelo primeiro para depois iniciar o corte. Vamos lá? Eu vou aproveitar que nós estamos aqui no lavatório e eu vou passar algumas dicas como lavar um cabelo, tá bom? Então primeiro eu gosto de dobrar a toalha aqui, sempre encosta no cliente pedindo licença para ele. Aí eu coloco aqui a toalha. Isso quando eu trago o cliente para o lavatório. Às vezes eu já uso a toalha na hora de cortar, então o cliente às vezes já vem com a toalha. Faço para ele encostar aqui, ajudo com a cabeça, tá? Não deixo o cliente vir sozinho, sempre é importante a gente ajudar. Bom, eu esquentei a água aqui, então eu começo a lavar o cabelo de trás para frente, tá? Então eu molho bem aqui a parte de trás. Uso a minha mão aqui como uma conchinha para molhar, trazendo para trás, para não correr o risco de molhar o cliente. Tem cliente que não gosta que molha a orelha, então eu também crio aqui uma conchinha, coloco minha mão e passo a mão por trás para não molhar. Claro, às vezes chega a molhar um pouquinho, mas não na quantidade que incomode, que é muito, né? Então primeiro eu molho bem o cabelo. Agora eu vou pegar o shampoo. Ó, depois que eu espalhei todo o shampoo pela cabeça, eu vou começar a esfregar a lateral, usando a ponta dos dedos. E o dedão aqui, ó, na parte de cima, ele me ajuda como um apoio, tá? No topo. Então, o dedão eu apoio e os dedos eu faço a lavagem toda nessa parte lateral até a parte de trás. Depois eu apoio uma mão para eu esfregar uma lateral, sempre com as pontas do dedo até a parte de trás. Uso a outra mão como apoio e faço também toda a outra lateral, esfregando. E eu gosto de intercalar os dedos assim, tá? Quando eu intercalo os dedos, eu vou fazer a parte do topo. Então eu vou até a coroa e venho até a parte da frente, até a parte de trás. E depois eu vou fazer uma parte de nuca e coroa, subindo e descendo, tá? E aí, quando eu fiz toda a parte da lavagem, eu vou fazer uma leve massagem. Tem muitos clientes meus que gostam e tem outros clientes que não gostam. Então, às vezes, não precisa perguntar se ele gosta ou não gosta de massagem. A partir do momento que você começa a fazer a massagem, se você perceber que o cliente não fechou o olho, é porque ele não curte muito. Se ele fechar o olho, você pode continuar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, na lateral, movimentos circulares, bem suave. Venho com a parte do dedão aqui em movimentos circulares. Essa parte já é a massagem, tá, gente?
porque tem pontos que faz o relaxamento na parte do topo da cabeça do cliente. Geralmente ele gosta. Ó, vou fazer na nuca. Eu uso essa parte aqui, ó, da mão para fazer movimentos também circulares em toda a cabeça, na parte de trás. Essa massagem dura menos de 2 minutos no lavatório e os meus clientes gostam bastante, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Para enxaguar, primeiro enxágua a sua mão, para não ir espuma no cliente. Começa também a enxaguar a parte de trás, porque aí já sai todo aquele excesso de espuma. E aí coloca a mão aqui, ó, sempre como se fosse uma conchinha para você usar e arrastar, tá? A lateral também. A outra lateral. Enxágua bem. Geralmente no cabelo masculino a gente não usa nem condicionador, tá? Para não ficar pesado. Dependendo da textura do cliente. Como é um cabelo um pouco mais grosso esse, eu vou passar um pouquinho de condicionador. Mas nem sempre eu uso condicionador. A quantidade é bem pouca. E a gente vai aqui passar dessa forma para não pegar totalmente na raiz, somente nas pontas. Claro, quando o cabelo já é um pouquinho mais médio, né? Tem cabelo muito curtinho, que aí você vai passar assim naturalmente. Mas a importância, depois que você passar o condicionador, é você enxaguar bem esse cabelo, tá? A gente enxágua bem para não ficar nenhum tipo de resíduo. Porque o shampoo, ele é ácido, tá? O shampoo, ele é para lavar mesmo, para abrir as escamas do cabelo e deixar esse cabelo bem limpo. E o condicionador, ele é para fechar a cutícula do cabelo e o cabelo fica mais macio. Porque aí ele volta e equilibra o pH do fio, tá? Então é isso. O cabelo já tá pronto, limpo. E agora vamos iniciar o corte. Com o cabelo limpo, fica bem bacana e você sente totalmente a diferença. Vamos lá? Bom, vou iniciar aqui o corte, mas antes eu vou estar usando o gel da Keone em pouquinha quantidade como grooming, tá? Se você tem um grooming que você gosta de sua preferência, você pode estar usando. Eu gosto do gel da Keone porque ele tem fixação forte e tem também muito brilho. E aí eu gosto de passar porque o cabelo fica úmido por mais tempo e me ajuda muito nas minhas divisões e nas sessões e até mesmo nas linhas, na hora que eu faço, que eu vou penteando para pegar a mecha guia, o cabelo sempre está úmido e eu não preciso ficar usando o molhador todo o tempo. Então eu vou estar passando aqui, espalhando por todo o cabelo. E nós vamos iniciar esse corte pela parte do topo, tá? Então eu já usei aqui, espalhei bem. E vamos iniciar aqui a minha divisão na parte superior. Então eu vou sempre buscar aqui a minha recessão alta, tá? Fazer uma divisão forçada. Já vou vir aqui fazendo a coroa. Vou estar fazendo bem a minha divisão da coroa. E aí vou para o outro lado. Lembrando que esse cabelo,
ele tem uma divisão natural. Então, naturalmente aqui, eu só vou fazer uma divisão, um pouquinho a coisa forçada, em cima da divisão natural dele, tá? Então, eu uso o pente aqui para fazer, uso o dedo aqui atrás para acompanhar. E quando eu vou pentear, olha só, eu viro o pente aqui e uso a parte mais fina, fica muito mais fácil também, olha só. Prender aqui. E vou focar também nesse lado aqui, a minha coroa. Pessoal, vou começar aqui fazendo as arestas, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui a 90, 90, 45 vindo para a parte da coroa. Só que lembrando que a gente vai trabalhar só esse bloco, tá? 90, porque naturalmente aqui a parte de trás da coroa já começa uma inclinação. Então, a partir daqui, o nosso dedo, naturalmente, ele já vem para um 45. Então, a gente vai só fazer a base para a gente iniciar o corte no topo, tá? Então, eu venho aqui. 90. Ponto de referência da mecha da frente. Também a 90. A partir desse bloco aqui, ó, para a parte de trás, dá uma leve mexida na cabeça do cliente para ele descer um pouquinho. Busco o meu ponto de referência aqui de 90 e aí corto aqui a 45, tá? Então eu vou vir aqui, ó, sempre buscando o ponto de referência, 45. E aí eu já tenho toda a minha aresta e a parte de trás também trabalhada, tá? Vamos para o outro lado? Então, pessoal, eu fiz todo aqui um ponto de referência nas minhas arestas. E aí agora eu vou começar aqui com as linhas diagonais, tá? O meu ponto de referência vai ser aqui, a primeira mecha da aresta que eu fiz na parte de cima, tá? Então eu vou cortando aqui ele todo na diagonal, buscando o ponto de referência da minha primeira mecha. Só que eu vou trabalhar só essa zona aqui, ó, tá? Porque aqui e na nuca nós vamos fazer o taper, tá? Então eu vou trabalhar por partes esse cabelo. A gente vai trabalhar só essa seção aqui. Sempre buscando o ponto de referência, onde me mostra que está mais curto. Para esse cabelo ficar um pouco mais encaixado. O ponto de referência aqui está curto. E a gente vai vindo para a parte de trás aqui. O dedo já vai caindo a 45. E naturalmente meu dedo fica também na diagonal, acompanhando aqui. E aí eu venho aqui, ó, buscando o ponto de referência, que já está curto. E naturalmente, se vocês visualizarem, eu já estou acompanhando aqui a minha coroa, tá? Sempre mexendo na cabeça do cliente, para ele também acompanhar. Eu busco meu ponto de referência na parte de cima. E já venho cortando aqui até chegar na parte central. E aí, tudo que eu fiz aqui, eu vou vir fazendo do outro lado também. Agora que eu já cortei, eu vou estar aferindo essa mecha, né? Tudo que fica assim mais para fora, você vê que
tem curtinho aqui tá certo, mas o que ficar para fora, a gente corta. Então eu vou aferir primeiro esse pedaço, depois sempre trabalhando por bloco, tá, gente? Fica muito mais fácil o trabalho e você não se perde. Então eu tô aferindo aqui a parte da frente. Ó, o cabelo tem um encaixe bacana. Venho pro meu segundo bloco. Tem pouca coisas para eu aferir. Vem aqui. E você vai elevando o pente naturalmente. Se você está assistindo esse vídeo e tem medo ou não sabe usar o pente corrido, tem um vídeo no canal explicando muito bem essa aula de pente corrido, tá? Vai lá e assista. Ó, então eu venho trabalhando e aferindo tudo que está fora. Carol, mas por que você está levantando a mecha na horizontal e aferindo? Precisa mesmo fazer? Com a técnica de tesoura, quanto mais preciso você for, quanto mais técnicas você colocar, o cliente ele vai sentir esse cabelo no dia a dia, tá? Que o cabelo ele vai crescendo já totalmente encaixado e é cliente fidelizado certamente, tá bom? Bom, já aferi esse lado, vou aferir o outro e já vamos iniciar no topo. Bom, como vocês viram no início do vídeo, o caimento dele naturalmente vem todo para esse lado, tá? Então, esse corte ele vai ser feito linhas e caimentos que me ajudem nesse cabelo ter esse caimento perfeito. Então, eu vou trabalhar aqui agora a coroa. Fiz a coroa, geralmente, ela fica atrás da orelha, de orelha a orelha, tá? E aí, eu solto buscando a naturalidade do cabelo. Como vocês perceberam no começo do vídeo, o cabelo dele cai todo para esse lado. Então eu tenho que ajudar esse cabelo a ter uma naturalidade melhor, tá? Os cortes que vocês vão encontrar aqui é exatamente o que eu faço no dia a dia para você fidelizar cliente. Então, ó, vou prender aqui e aí eu vou trabalhar. Já tenho o meu ponto de referência na base de baixo. Vou fazer uma elevação aqui, buscando aqui, ó, na parte de baixo, eu levanto um pouquinho, ó, já achei aqui meu ponto de referência, trago só mais um pouquinho, tudo que ficar de fora, eu posso cortar. E aí, pego de novo a mecha, ponto de referência tá aqui me mostrando onde eu vou cortar. Ó. E ele se encaixa naturalmente, tá? Vou para outra mecha, outra linha na diagonal, penteio bem sutil. Esse cabelo aqui tem que tomar cuidado, que se vocês perceberem, ó, ele já tem um disparo. Então eu tenho que vir só realmente retirando as pontas. Procuro aqui meu ponto de referência, já encontrei. E eu vou usar a ponta da tesoura já texturizando, porque eu preciso do cabelo um pouco mais encaixado, tá? Vou na minha outra mecha, ponto de referência tá aqui, e tiro só o excesso, só as pontinhas, tá? Ó, como ele tá bem encaixadinho, tá? Então, toda vez que tem um cabelo um pouquinho mais, que pode disparar, mas que tenha naturalidade, a gente procura trabalhar em cima, tá? Esse fio aqui, ele já tá mais curto, ele não tá chegando totalmente até lá. Ó, ele tá parando na parte de cima. Então, o que que acontece? Eu preciso elevar pouca coisa e tirar também fazendo uma textura. Só para encaixar. Só que perceba que nesse lado aqui, ó, a gente vai trazer essa última mecha para fora também, tá? Para não ficar tão pesado. Pego o ponto de referência aqui, ó, da minha mecha guia, né, que eu já fiz das arestas. Procuro ela na parte de baixo. E aí eu corto com a ponta da tesoura. Formando, ó, a diagonal, tá, gente? Eu trouxe na diagonal para fora, ó. Porque aí ele também vai se encaixar e vai ficar bem mais natural. Isso aí.
Então, pessoal, agora esse cabelo, ó, naturalmente ele já cai para lá, tá? Então a gente formou um quadrado aqui no topo, tá? Aonde aqui dentro dessa seção eu vou usar as linhas diagonais, tá? Eu vou estar usando as linhas diagonais para fora aqui, ó. Porque quando esse cabelo voltar, ele já vai cair com camadas e já vai cair num movimento melhor, tá? Então eu vou manter o comprimento dessa mecha, dessa franja. Então eu vou estar tirando aqui, ó, um dedo, só que eu já vou vir texturizando as pontas. Sempre buscando o meu ponto de referência, que tá aqui. Se vocês perceberem, ó, a mecha ela fica totalmente na diagonal, tá? Aqui, ó. Então eu vou dividir essa mecha e vou trabalhar ela para fora. Lembrando que meu dedo tem que estar paralelo à minha desconexão, à minha mecha. E aí sim eu venho cortando e texturizando. Vai ser mecha fixa, tá? Então eu pego aqui, ó, essa mecha, ponto de referência. E aí eu venho cortando com a ponta da tesoura já para texturizar. Porque essa mecha vai cair sobre essa. E aí, olha só que interessante, quando esse cabelo ele vir, ele já vem, ó, totalmente sendo encaixado e com movimento, tá? Então agora aqui eu vou pegar outra diagonal. Só que se vocês perceberem agora eu vou usar um pouco mais esse ponto de referência, né? Dessa mecha, dessa última mecha. Então eu vou pegar aqui, ponto de referência. Mais uma linha diagonal, quase uma horizontal, ó, ela vai criando, tá? Tá vendo que esse comprimento ele não chega até aqui, então ele vai ficar interno, mas na linha certa e com o movimento, tá? Ó, ele já dá esse movimento sobre as mechas, tá? E aqui na minha última mecha, vamos fazer mais uma, porque eu quero esse cabelo bem movimentado até o outro lado, ó. Lembrando que eu só quis dar mais movimento, mais leveza e encaixe para essa mecha, para essa franja, que ele já gosta de um cabelo um pouco mais comprido, tá? Então aqui a gente pode fazer o triângulo, tá? A gente vai fazer o triângulo só para aferir essa franja. Ó, eu vou fazer o triângulo aqui. O triângulo sempre eu faço a base da franja, tá? Então aqui, ó, eu vou tirar só o comprimento agora. Porque toda a estrutura desse corte eu já fiz. Então aqui eu só tô tirando um pouco o comprimento da franja. Ó, o comprimento. E esse cabelo ele já foi cortado, ó, com o movimento para lá. Então quando a gente secar, ó, ele já tem. Geralmente é assim que eu trabalho a franja quando eu quero um cabelo bem jogado, tá bom? Com bastante camada. Agora eu vou aferindo esse lado aqui. Vamos lá acompanhar? Então eu estruturei todo esse cabelo, ó, com bastante movimento. Só que o que acontece? Eu agora vim
aferir essa mecha. Eu percebi que esse pedaço aqui, ó, ele tá pesado, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o meu triângulo, tirar a franja que eu já cortei. E aí eu vou fazer outro triângulo, outra diagonal. Por quê? Esse daqui é outro bloco que faz uma parte com a junção da frente. Olha só, aqui ele tá num comprimento bacana, mas aqui eu encontrei peso, ó. Esse cabelo, ele cai aqui. Então, por isso a importância de sempre trabalhar com linhas e você identificar o que o cabelo precisa, tá? Então, eu vou vir aqui com uma linha horizontal, buscando como base aqui, ó, a minha aresta que eu cortei lá na frente, ó, faço mais uma mecha. Busco aqui, faço a elevação para eu identificar onde eu preciso ter mais encaixe. A última mecha. Busco lá, eu vejo meu ponto de referência. Quando a gente corta com tesoura um cabelo programado, olha só como esse cabelo ficou encaixado. Ó, olha só depois que eu solto. Agora, olha como ele fica com toda a mecha, tá? Ficou bem encaixado. Ah, eu tô vendo o peso aqui um pouquinho, quero tirar. Como que eu faço? A mesma coisa, faço um pouquinho mais lá para cima, uma diagonal. Busco aqui na horizontal o meu ponto de referência aqui, aí eu faço ao contrário, tá? Eu busco aqui ó, o ponto de referência, fazendo uma elevação aqui quase a 90, e aí eu acho para eu aferir, tá? Na horizontal, ó, tá vendo como o cabelo fica? Tiro aqui o comprimento da franja, faço aqui a elevação, ó, de trás para frente, tá? Carol, mas por que não de frente para trás? Porque aqui eu tenho o comprimento ainda comprido, né? Eu quero, sempre quando a gente corta de trás para frente, eu deixo de curto para longo. Toda vez que eu corto daqui para lá, eu deixo de longo para o curto, tá? São as linhas diagonais inferior e superior. Poucas pessoas falam, então essas dicas que vocês estão vendo aqui comigo é riquíssima, tá? Poucas pessoas usam. Eu uso muito porque quando a gente trabalha cabelo feminino curto, a gente tem muito mais informações de linhas e divisões, tá? Olha só como esse cabelo ele ficou bem encaixado, bem bacana, né? Agora eu vou trabalhar meu tapezinho aqui e na nuca, tá? Vamos lá acompanhar? Aqui eu não preciso fazer mais nada que meu cabelo tá pronto, tá? É um cabelo que eu não precisei ficar texturizando, entrando com tesoura de desbaste, e esse cabelo ficou bem encaixado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vamos lá? Bom, agora nós vamos secar esse cabelo. Uma dica que eu dou, sempre deixar no morno, tá? Não muito forte. Geralmente, quando é o cabelo mais curto, eu não pego aqui embaixo, eu pego um pouco mais, uso o dedinho aqui, ó, para segurar dessa forma aqui, para eu ter apoio, e os dedos aqui na parte de cima, para eu secar dando direcionamento, tá? Mas o direcionamento, galera, sempre eu falo sobre isso, tá? O cabelo, ele é queratina, quando ele tá molhado, ele fica mole. Quando ele tá duro, a gente seca, a queratina, ela endurece, e aí é onde você consegue dar um movimento do cabelo. Então, primeiro você seca no sentido que o cabelo cresce. Sempre, sempre no sentido que o cabelo cresce, tá? Porque depois, para eu movimentar, para eu dar esse cabelo ele vir aonde eu quero, fica muito mais fácil. Se eu começar a secar ele já querendo dar um movimento, geralmente eu não consigo depois fazer um bom penteado, porque eu já sequei, já endureceu esse fio, ele já modelou e depois ele não me obedece, tá? Então, vamos secar aqui todo esse cabelo no sentido da nascente. Principalmente aqui em cima, na parte do redemoinho, que a gente vai fazer todo o direcionamento do redemoinho, tá bom? Vamos lá? Let's go.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing... Pessoal, eu sequei esse cabelo, ó, seguindo aqui a nascente, tá? O corte que a gente fez. A gente vai ver alguns degraus aqui, aonde depois eu vou trabalhar. Mas olha só, o cabelo ele tá todo encaixado, tá? Ó, tá todo encaixado. E aí depois a gente vai dar os retoquezinhos finais. Mas a gente secou aqui todo no direcionamento, porque depois a gente vai finalizar. Mas agora eu vou entrar aqui com a máquina pra gente fazer o acabamento, o taper, tá? Na nuca e nas laterais. Eu vou iniciar aqui com 4 para fazer mais uma limpeza. To fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Lembrando que como eu tenho mais habilidade na tesoura, geralmente as marcações eu gosto de fazer com a tesoura, tá? Então aqui eu vou usar a tesoura de baste, tá? Pra tirar um pouquinho da marcação e dar um pouquinho de leveza. Esse cabelo ele é um cabelo um pouco mais grosso, tá? Então ele marca super. Então eu vou tirar aqui um pouquinho. Tirar um pouquinho da marcação. Outro lado. Vou vir com a parte do pente aqui menor para eu conseguir ir mais uns detalhezinhos. Agora eu peguei a tesoura fio navalha para trabalhar um pouquinho mais aqui os detalhes. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the
summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe you can do anything, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. Então, pessoal, olha só, tô fazendo aqui um taper nele e aí tá me incomodando esse pedaço aqui, né, que eu sempre gosto de falar de bloco. Então eu vou trabalhar um pouquinho aqui com a tesoura dentada, mas lembre-se que eu tô fazendo aqui com a tesoura dentada, que ela é mais aberta, tá? Não tão fininha, só pra gente ter aqui um pouco mais de leveza nessa parte. E encaixe também. Porque ele vai usar mais a franja assim, ó, tá? Mas olha só como que fica todo o encaixe desse cabelo. Isso aí. Então, pessoal, agora eu vou dar uma escovada, finalizar, para vocês acompanharem a finalização também, que é muito importante, tá? Então, para vocês visualizarem, eu sequei ele bem, né, no sentido da nascente. Agora eu vou dar uma modelada nas pontas para a gente usar a pomada e finalizar esse cabelo. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots. Agora eu vou finalizar com ar frio para ele dar aquela choque térmico e ficar da forma que eu quero, tá? Bom, vou estar usando aqui a pomada Stronghold. Ela é fixação alta e fixação e brilho intenso, tá? Então, ó, dei uma escovada, passei o ar frio e agora eu vou usar um pouco dessa pomada. Como o cabelo dele é bem grosso, tá? E cheio, a gente vai usar essa pomada de brilho para dar uma emoliência bacana e aí a gente visualizar melhor todo esse trabalho que foi feito para vocês verem as camadas. Primeiro a gente espalha bastante, depois a gente arruma, principalmente quando você faz uma escova bacana no cliente, você finaliza na escova ou até mesmo secando. Você pode espalhar a pomada sem medo no cabelo, porque aí ele já vai ficar em toda a finalização que você deixou. Às vezes, quando você não escova e não seca esse cabelo da forma que tem que ser, aí às vezes você não consegue dar a finalização bacana. Bom, finalizei, passei aqui a pomada. Gosto de usar sempre o pente aqui para dar o efeito, né, do encaixe. E aí a gente vai finalizar aqui e já te mostra como ficou todo esse cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe aí com os amigos, que eu tenho certeza que se vocês pegarem essas técnicas que eu mostrei para vocês dessa aula, vocês vão fazer um resultado bem diferenciado e os clientes vão gostar muito. Muito obrigado, valeu, te espero na próxima aula.
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe